Sim, vocês me responderam aqui o dia, deixa eu ver. Objetivo 8 de junho, Guadalupe. Deixa eu botar logo aqui no meu calendário, porque nós estamos com muitas aulas e estou sem secretário, então isso ainda ficou para mim, sabe? Mas vai ser resolvido, se Deus quiser. Temos tempo ainda, né? Tem alguém da Juscelino Kubitschek aqui ou não? Tem não, né? Para falar da de São Bento, mas depois eu abro a de tal, porque aqui fica mais fácil para mim. Gente, assistiram a aula teórica, sim ou não? Sejam sinceros comigo aí, por favor. Deixa eu só estou ajeitando aqui meu calendário. Não, porque a turma está entrando, tá? Digam para mim se vocês já assistiram a aula, gente. Eu não tive tempo, não, professor, infelizmente. Vai ter não. É sempre, gente, ó, preste atenção, para a gente ter sucesso na prova, você tem que procurar, como eu não sei, tá? Mas tem que achar esse tempo para assistir, tá? Porque chegar na aula a gente só vai responder questões. Você tem que vir com essa bagagem. É por isso que o sucesso da mentoria, né? A mentoria tem tido sucesso muito por isso, por causa desse acompanhamento. Entendeu? E, e pronto. Então, assim, vocês têm que cumprir com esse compromisso de vocês, tá? Né? Os alunos que realmente se dedicaram, que assistiram às aulas, que vinham para cá para tirar dúvida, então foram os alunos que, de fato, despontaram aí, né, dentro dessa nas aprovações das primeiras colocações, tá? E, gente, tem um aluno que eu acho que vai entrar agora. Vou só mandar uma mensagem para André e a gente já começa. A aula já está sendo gravada, tá? Gente, vamos lá, vamos começar essa aula. Ó, hoje a gente fala sobre acentuação, é a nossa aula 2, no total de 8, tá? Pronto. Aí, uma dúvida que gerou, para vocês que estão chegando agora, gerou uma dúvida sobre os aulões que eu faço. Alguns aulões são pagos, outros aulões são gratuitos, tá bom? Então, assim, por exemplo, amanhã, sábado, talvez eu dê um aulão. Vocês vão assistir gratuitamente. É um aulão pago para uma outra região. Não é certeza ainda. A gente está vendo com os alunos, tá? Então, assim, existem alguns alunos que de fato são pagos, né? Vocês vão ter um desconto, certo? Porque são mentorados. E outros são gratuitos, vocês entram gratuitamente, tá bom? O que eu aconselho, absorva qualquer conteúdo. Claro que eu sei que muitas vezes não pode, muitas vezes está mais apertado, tal, eu sei tudo isso aí, tá certo? Com relação à mentoria, gente, sempre assistam as aulas ao vivo, por favor. Né? Nem que seja aula gravada, mas essas aulas ao vivo são de extrema importância e é imprescindível
que você chegue aqui com a aula teórica assistida. Senão você vai ficar perdido. Ou perdido, né? Então, assim, tem que assistir a aula teórica. Não tem como. O professor não teve tempo? Tem. Todo mundo tem, gente. Eu sei que uns mais, outros menos. Eu sei que todo mundo tem problema. Eu sei que tem gente que tem pai doente, que tem muitos filhos. Eu sei que tem gente que é mãe solo. Eu sei tudo isso, certo? Mas se você sempre ficar dando essa desculpa, não vai. Como vai fazer, eu não sei, certo? Quem sabe é você. Se vai deixar de sair no sábado, no domingo, se vai estar na hora do almoço, não sei como, mas que dá, dá. Não vem com esse papo, não. Todo mundo tem condições. Dorme menos, tá? E aí você tem que entender o seu, até o seu corpo, o seu cronotipo, você tem que entender. Como assim, professor? Eu sou o tipo da pessoa que eu não rendo à noite. À noite eu rendo dando aula, pronto. Mas vai chegando 9 horas, 9h30, começa a travar, sabe? Né? Pronto. Aí é fazer alguma coisa para descansar e dormir. Eu durmo cedo, acordo cedo para estudar. Não, professor, eu consigo estudar de madrugada. Pronto, beleza, faz isso aí. Eu prefiro esticar a noite, dormir, né? E acordar um pouco mais tarde, porque eu posso, ó, beleza. Mas que você tem que fazer, tem. Tá? Tem um ditado árabe, uma vez, eu vou dizer isso. Guarde para você isso, tá? E eu levei essa tapa na cara. Uma vez um professor passou um trabalho, eu não fiz o trabalho, e ele disse assim: quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Então, os professores, eu não fiz o trabalho porque eu trabalho à tarde. Na época eu trabalhava, era ensino médio, isso eu nunca mais esqueço. Foi até o professor que me impulsionou a ser professor, né? E ele disse isso. Aí eu me levantei e disse: professor, não, eu não fiz porque eu trabalho à tarde. Ele fez a sua desculpa, não é esfarrapada. Mas se quer fazer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Pronto. Simples. Então, não dê mais desculpa, faça. Tá? A verdade é essa. Vamos embora. Hoje nós vamos 14 questões. Tá? 14, né? 7 JK, 7 objetivo. Vamos lá. Então, está aí. A alternativa é que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Então, aqui você vai ter que saber a regra da acentuação. Aí é a importância de assistir a aula teórica. Tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui. Bom, vamos lá. A letra A é a mais complexa. Eu vou começar pela letra A, tá? Vamos lá. É a alternativa correta e é a mais complexa. Por que é a mais complexa? Porque você tem que saber o que é um ditongo e o que é uma palavra paroxítona. A palavra paroxítona é aquela palavra cuja tonicidade recai na penúltima sílaba. Tá? Isso é uma palavra paroxítona. Né? Então, eu tenho aqui a palavra água, trégua, ingênuo e tênue. Certo? Prontinho. E aí, o que, que acontece aqui? Por que a palavra água tem acento? Porque ela é uma palavra. Deixa eu escrever aqui do lado. Eu vou justificar item a item, tá? Para você entender. Água, trégua, engenho. Pronto. Aqui você já entende. Vamos lá. Ó, deixa eu botar tênue também. O que acontece com essas palavras? A tonicidade está na paroxítona, tá vendo? Ó? Oxítona é a última.
paroxítona penúltima e proparoxítona antepenúltima. Toda paroxítona que terminar em um ditongo crescente, ela tem que ser acentuada, toda. Tá? E o que é um ditongo? É a união de uma vogal com uma semivogal. Como assim, professor? Vogal e semivogal. Deixa eu aumentar aqui deixar o notebook mais alto. A impressão que dá é que eu estou olhando para baixo. É que eu acho que eu olho mais para cima. Acho que assim fica melhor. Vocês estão me vendo? Pronto. Vamos lá. Ó, vogal. É a vogal. Ela é vogal porque é forte. E a semivogal é fraca. Quando eu falo a palavra água, o A é o teu encontro vocálico aqui, ó. O A é forte, é vogal. O U é fraco, é semivogal. Eu mal escuto o U. Perceba que primeiro veio quem é fraco, depois veio quem é forte. Então isso cresce. Ele sai do menos para o mais. Então isso é um ditongo crescente. Trégua, do mesmo jeito, ó. O A, eu acabei de dizer que o A é vogal. O U é semivogal. Então ele sai do menos para o mais. Crescente. Tá? Ditongo crescente. Ingênuo. Ingênuo, ditongo crescente. O O é vogal. O U, semivogal. Tênue, do mesmo jeito. O E é vogal, o U é semivogal. Em todos os casos, eu tenho paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Por que são crescentes? Porque é semivogal mais vogal. Por isso que a alternativa correta é a letra A, ó. Tá bom? Pronto. Táxi. Por que táxi tem acento? Paroxítona que termina em I. Toda paroxítona que terminar em I tem que ser acentuada. Dócil. Paroxítona terminada em L. Tá? Pênis. Paroxítona terminada em I, seguida de S. Tórax. Paroxítona terminada em X. O que é que acontece aqui? Todas são paroxítonas, mas que terminam em... tem terminações diferentes. Professor, como é que eu faço para entender essas terminações? Aula teórica. Tá? Eu estou explicando agora, mas a teoria eu explico tudo. Âmbito, proparoxítona. Essência, paroxítona terminada em ditongo crescente, igual à letra A. Complô, oxítona em O. Giló, oxítona em O. Tá? Então, as regras divergem na B e na C. Cowboy, oxítona que termina com OI, tem acento. Órfãos, oxítona que termina em ditongo. Sótão, oxítona que termina em ditongo. Oxítona não, paroxítona, perdão. Álbuns, paroxítona que termina com NS. Toda paroxítona que terminar em ditongo, em I, em L, em S, em I, em X, em N, né, aqui no plural álbum, tem que ser acentuado. Então, pronto. O que acontece com a letra D? As regras divergem. Oxítona, paroxítona, né? Então, a única que segue a mesma regra é a letra A. Por isso que é acentuado. Alguma dúvida, gente? Digam para mim. Perfeito, Paulo. Perfeito, Paulo. Tá certo, é isso mesmo. Das cinco, a única que vai ser vogal é a letra A, Paula. Então, o que é que você já pensa? Opa, se A é sempre vogal, a vogal que estiver ao lado dela é semivogal. Sempre. Sempre. Tá? É exatamente isso. E eu vou falar isso o resto da aula. Vamos lá. Questão 2, Juscelino Kubitschek, tá? Marca a alternativa em que a classificação da palavra está correta. Essa aqui é... Ah, tá. Vamos lá. Ó, essa aqui envolve classe gramatical, que foi a aula passada, e envolve a acentuação, tá? Então, vamos lá. E a quantidade de sílabas, né? Pronto, vamos lá. Arquipélago. Ó, arquipélago é uma palavra proparoxítona. É, está certo. É uma palavra trissílaba, ou seja, tem 3 sílabas. Arquipélago, não. Tem 5. É uma palavra polissílaba, tá? E é um substantivo coletivo, não é abstrato. Tá errado. Réptil. Vamos lá.
Ela é oxítona? Não, não é oxítona. Ela é paroxítona terminada em L. Então, nem precisa mais ver o resto. Pneumático. É proparoxítona? Sim. Pneumático. Pneumático. Polissílaba, porque tem 4 sílabas. É um substantivo derivado? Sim, é derivado. Na gramática vem de pneu, aí bota o mático, tá? Então, muito provavelmente letra C. Vamos nos certificar vendo a letra D. Saúde, tá? É uma palavra paroxítona? Sim, é paroxítona. Por que tem esse acento? Porque o U é a segunda vogal do hiato. E o que é um hiato? São duas vogais que se separam. Assim como saída, ó. Tá vendo? Pronto. É um substantivo concreto? Não, é abstrato. Tá errado. Então, letra C. Viu? Continua. Gente, eu vou prosseguindo. Se tiver dúvida, pergunte. Abra o áudio e pergunte. Então, digite aí, tá? Eu prefiro que você abra o áudio. Vamos lá. E lembrando, ó, a questão dúvida. Teoria. Porque não tem sentido eu ministrar aula teórica agora se você tem gravado. A gente perde tempo. E o meu objetivo é ganhar tempo com vocês, tá? Alguém da Juscelino Kubitschek aqui, gente? Na aula? Vou só dar o objetivo, ó. Deixa eu fazer só uma anotação aqui, tá? Bem rapidinho. Bora. JK de novo. Vamos lá. A alternativa é que todas as palavras são corretamente acentuadas de novo, ó, pela mesma. Vamos lá. Paralelepípedo, proparoxítona. Matemática, proparoxítona. Controvérsias, paroxítona terminada em ditongo, tá? Em ditongo. Então, elimina a questão, né? E abóbora, proparoxítona, tá? Pronto. Quem foi que eliminou a questão? Controvérsias, paroxítona terminada em ditongo. Cipó, oxítona em O. Café, oxítona em E. Órfão, oxítona em ditongo. Decrescente, porque o A é vogal e o O é semivogal. O órfão eliminou a questão. Mímica, proparoxítona. Máfia, paroxítona terminada em tom crescente. Sótão, ou sofá, oxítona em A. São regras diferentes. Xícara, proparoxítona. Hífen, paroxítona em N. Alguém, oxítona em EM. Sótão, paroxítona em ON. Não tem alternativa correta. Essa questão tem que ser anulada. A única saída para essa questão é uma. Só tem uma saída aqui. Deixa eu ver o que está no gabarito dela aqui. 3 deu letra A. Pronto, já sei o que é. O que é que acontece? Preste atenção. Preste atenção, tá? Como é que eu separo a palavra controvérsias? Existem duas separações. Pode ser. Eu vou botar em vermelho aqui. Olha o perigo dessa questão, tá? Controvérsias. Controvérsias. Pronto. Essa palavra, ela apresenta dois tipos de separação, certo? Por que apresenta esses dois tipos?
porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E toda paroxítona terminada em ditongo crescente, ela pode se transformar em uma proparoxítona acidental. Então, vamos lá. Qual é o normal, a regra base? É essa aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo crescente, que é o que aconteceu com as outras questões da Juscelino Kubitschek, tá? Ó, água, trégua, higiene e tênue. Ele não considerou aqui para separar, tá? Então, nessa daqui, ele considerou. E aí, o que é que acontece? Eu posso considerar essa regra das paroxítonas e posso considerar essa regra da proparoxítona acidental. Se eu separar controversias, ela vai ser proparoxítona. Por isso o gabarito está dando letra A, entendeu? Pronto, é a única saída para essa questão. Por isso deu letra A lá. Mas aqui, ela termina em ditongo. Ela é uma proparoxítona acidental. Combinado assim? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça aí agora. Isso já na explicação da aula teórica, tá, gente? Eu estou fazendo agora, mas na aula teórica eu explico isso também. Vamos lá. Próxima questão. Lê as proposições e marque a alternativa correta. A palavra caju é acentuada porque é uma oxítona terminada em U. Não. As oxítonas que terminam em U, elas não são acentuadas, a não ser que ela forme hiato. Então, ó, caju não tem acento, tá? Agora, tanto quando termina em U quanto em I. Agora, se elas formarem hiato, ou seja, quando duas vogais se separam, aí sim. Tá, ó. É a única condição para as oxítonas que terminam nas letras I e U serem acentuadas. O resto não pode ser. Pronto. Tá? O 1 está errado. Então, eu já eliminei a letra A. Todas estão corretas, João? Já achou a resposta. Tem que ser letra D. Tá? Quer dizer, vamos responder as outras, né? Vamos por partes. Todas estão certas? Não. Também não. Aí, ó. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas de origem portuguesa, sim. Sim. Tá? Então, a 2, ela está correta, mas ela está... Não, eu elimino também essa aqui, né? A 2 está correta, mas ela não está 100% correta. Porque, por exemplo, ó, eu tenho a palavra performance. Performance. É a palavra própria para oxítono, mas não é acentuada, porque é de origem estrangeira. A palavra assembleia não é acentuada, porque é uma palavra paroxítono terminada em ditongo aberto. Não, ela não é terminada em ditongo aberto. Como é que eu separo a palavra assembleia? É assim, ó. Assembleia. Ela termina em A. Ela tem o ditongo aberto E, mas ela termina em A. Então, o 3 também está errado. Essa questão aqui, ela tem que ser anulada. Nula. No caso, professor, essa alternativa aí, a Assembleia perdeu o assento no mesmo Perfeito. acordo de jiboia, de ideia, Perfeito. não é isso? Isso, que foi o acordo ortográfico que começou em 1990 e terminou em 2009. Né? Então, começou a vigorar em 2009. É tanto que eu tenho alunos hoje, né, de ensino médio, primeiro ano, segundo ano, que eles já aprenderam sem acento. Eles não viram as duas regras. Eles já aprenderam direto. Entendeu? É tanto que quando eu digo, eles ficam, é minha, professor, é. Engraçado, né? A mudança de geração. Tá? Então, pronto, é isso mesmo. Aí a questão chamou elaborada. Essa questão tem que ser nula. Essa tem que ser. Por duas razões. Primeiro, que se eu considerar 2 como correta, não tem gabarito. Ó. Não tem. Certo? Porque a 3 está errada. E a 2, ela está mal elaborada, o item 2 aí. Tá?
Porque performa, não são... É porque a gente tem esse hábito. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas de origem portuguesa. Mas eu tenho palavras de origem estrangeiras que se incorporaram na língua. Entendeu? Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Essa aqui tem que ser nula. A terceira tem um escapatória ainda. Tá? Tem um escapatória aqui na terceira. Mas questões dessa, da terceira, cabe recurso. Quando eu elaborava questões aqui para uma banca daqui, do meu estado, eu fiz uma questão desse estilo assim. Aí o candidato entrou com recurso, eu tive que anular a questão. Né? Que aí ele justificou dessa forma, né? A questão não apresenta resposta, porque, enfim, não, tinha duas respostas corretas. Era mais ou menos desse tipo aí, viu? Quinta questão. A colocação correta dos acentos gráficos é essencial para a escrita adequada da língua portuguesa. Assinale a alternativa que apresenta a acentuação correta de todas as palavras. Vamos lá. Ó, herói, é que tá errado, né? Herói só, sou, não tem. Bônus está correto. Joia, alguém falou agora que não tem acento, né? Eu não vi quem falou, tá? Por causa do acordo ortográfico. Voo também perdeu por causa do acordo ortográfico. Benção está correto. Ideia não tem mais acento, né? Perdeu o acento. E por, tem. E bêbado, paroxítono. E hífen, paroxítono terminado em N. Letra D é a correta. Vamos lá. Vai falando, gente. Se tiver dúvida, vai falando. Analise as palavras abaixo e escolha a opção que apresenta a correta citação gráfica de acordo com as regras de acordo ortográfico. Tá? Vamos lá. Aí, acordo ortográfico. Acabamos de ver que ideia não tem acento. Heróico não tem acento. Ideia e heróico não tem acento. Voo também não tem, que é a primeira vogal repetida de um hiato. Não tem acento. Então, só pode ser a letra B de bola. Tudo isso está na aula teórica de vocês, galera. Próxima questão. Marque a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Vamos lá. Álbum tem acento? Tem, porque é uma paroxítona que termina em UM. E régua? Tem? Tem. Paroxítona que termina em ditongo. E refém? Oxítona que termina em EM, como armazém, como amém, tá? Juízes tem também. O I é a segunda vogal de um hiato. Eu separo o I do U e vou ter acento. Eu só não tenho um acento com juízes se juízes estiver no singular, ó. Porque o I do lado do Z não tem acento. Letra A. Feiura não tem acento. Não tem. O acordo ortográfico tirou. Faísca tem. Ideia não tem. Vigio. Eu não sei se a pronúncia é vigio ou é vigio. Acho que é vigio, né? Não sei se a gente fala de vigio, não. Mas se for vigio, é uma paroxítona terminada em L. Mas, enfim, a questão está errada, né? É a letra B. Crê, certo. Ele crê, tá certo. Juízes, certo. 50 e joia, errado. Isso aqui é um trema, ó. Pronto, os meus alunos do ensino médio não sabem que é trema também, não. Tá? Trema são esses dois pontinhos quando o U era pronunciado, né? Se põe, aí tinha trema. Joia, paroxítona com ditongo, ó, e não tem acento. Bocaiúva. Bocaiúva tem acento. Tem. Por que bocaiúva tem acento? Porque o U é a segunda vogal do hiato. Herói, paroxítona terminado em oi. Refém, paroxítona. Essa aqui tá errada. Essa elimina. Tá? Aí, ó, cuidado com palavras como essa aqui, ó. Hífens, não tem acento. Paroxítona que termina em ens, não tem acento. Hífen, no singular, tem. E no plural, não tem. Tá com isso, viu? Explico tudo isso direitinho na aula teórica. Aí você está perguntando assim, caramba, como é que o professor sabe as terminações? Desculpa. Como é que o professor sabe as terminações? Porque tem um mnemônico para a gente descobrir aí.
Tá? Tem uma frase que a gente descobre quais são as paroxítonas todas acentuadas. E no material de vocês tem tudo isso, gente. Na aula teórica tem. Por isso que eu estou batendo tanto na tecla de você assistir as aulas teóricas. Tá? Sempre assiste. Eu já vou dizer, ó. A próxima aula, você tem que assistir, está no módulo 4, já estou dizendo, hein? Vou botar no grupo, mas estou dizendo. Interpretação textual, especificamente tipologia textual. Próxima semana, aula de tipologia textual. Só respondo questões disso, tá? Turma, provavelmente domingo à noite eu ministro de aula para outra banca, tá? Então, estou alinhando ainda com a turma, tá? Sábado de manhã, domingo à noite. Se vocês quiserem, eu libero o link para vocês também, tá? Não é a banca, não vai ser a banca de vocês, mas é conteúdo e eu entendo que vocês aprendem. Tá bom? Aí eu libero gratuitamente para vocês mais uma aula para vocês, tá? A de domingo à noite é 90% de chance. Porque eu preciso adiantar um conteúdo com eles, sabe? Então, é a parte pesada lá do assunto, eu tenho que dar uma acelerada com eles. Viu? Vamos lá. Questões objetivas agora. Você vai ver que é o mesmo jeito, pessoal. É aprender o conteúdo, tá? E aí, entenda, professor, por que o senhor bota JK e objetivo no mesmo dia? Porque se fosse só JK ou só objetivo, eu só tinha respondido 7 questões, 10 no máximo. Não é? Aí agora não, eu respondo 14. Você aprende muito mais, tá bom? Vamos comigo. Objetiva, tá? As palavras abaixo foram retiradas do texto. Qual dos pares é constituído apenas por proparoxítonas? Fácil demais, gente. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Tá? Realização, oxítona, já não me interessa. Postura, paroxítona, já não me interessa. Responsáveis, paroxítona. Monocítona. Vértebra, músculo, proparoxítona. É essa. Tranquilo? Problema, paroxítona. Até oxítona. Bora. 2. Veja que eu estou chamando a palavra, né? A palavra galáxia é uma palavra paroxítona com uma palavra na alternativa. Fácil demais. Porque galáxia tem acento. Grava, ó. Galáxia. Vogal, semivogal, certo? Então, paroxítono que tem o ditongo crescente, certo? Onde é que eu vou encontrar paroxítono? Vamos lá, vamos ver aqui. Partículas, proparoxítona. Astrônomos, proparoxítona. Informação, oxítona. Universo, paroxítona. Tá vendo? Essa questão aqui seria uma questão que caberia recurso também. Por que caberia recurso? Porque, ó, lembra da proparoxítona acidental? Eu posso separar galáxia dessa forma, ó. Toda paroxítona que termina em ditongo crescente, ela se transforma em uma proparoxítona acidental. Então, o que é que acontece? O aluno esperto, ele vai dizer, caramba, galáxia, ela pode ser uma proparoxítona acidental. Aí teriam duas palavras, três gabaritos aí. Entendeu? Então, é uma questão perigosa, né? Não foi anulada, mas poderia ter sido, tá? Terceira questão. Prefeitura de Planaltina, Paraná, vamos lá. Assinalar a alternativa com palavras acentuadas corretamente, acentuadas de modo correto, né? Vamos lá. Abacate. Toda paroxítona que terminar em A, E, O não tem acento. Maio nem se fala. Música. Correto. Paroxítona. Juízo. Paroxítona. Mentira. O I é a segunda vogal de um hiato. Essa está correta. Vômito. É aqui, né? O acento. Tá errado já. Último. É aqui, ó. Tá? Com toda paroxítona que termina em O não tem acento. Já anota. Paroxítona termina em A, E, O não tem acento. É por isso que a palavra coco não tem acento. Coco não tem acento, porque é uma paroxítona em O. Ah, mas eu vi um coco acentuado, tá errado. E se for cocô, aí tem acento. Mas coco não tem acento, tá?
Grava aí. Pessoal, alguma dúvida até agora? Exatamente, Paula, exatamente. Acompanhe o grupo, gente. É como eu digo, ó, os dois grupos que vocês estão, fixem, gente. Quando você fixa o grupo, ele fica lá em cima. Eu coloquei mensagem, olha. Eu coloquei mensagem, olha. Às vezes de propaganda, né? Dos alunos são pagos, mas na maioria das vezes não, tá bom? Pessoal, quer saber de dúvidas? Tem dúvidas? Coloca aí, sim ou não? Não. Então, vamos embora. Quarta questão. Entre as características que determinam a fofura estão uma cabeça grande em relação ao tamanho e movimentos vacilantes. A resposta do nosso cérebro. Aí é dizer, né? O que é que ele quer saber? Ele quer saber, essas duas palavras, elas são o quê? Elas são proparoxítona, gente. Toda palavra proparoxítona de origem da língua portuguesa tem que ser acentuada. Por isso que eu tenho que marcar a letra. Ah. Quinta questão. A respeito da situação gráfica de certas palavras, avaliar em certo ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Vamos lá. As palavras capítulo, lâmpada e Mossoró devem obrigatoriamente receber acento gráfico? Sim. Capítulo e lâmpada porque são proparoxítonas. E Mossoró, oxítona em O. Isso é verdade, tá certo. Vou colocar aqui do lado, certo. As palavras baú e país são acentuadas pela mesma regra? São. Baú, oxítona em U. Mentira, baú. O U é a segunda vogal de um hiato. E país. O I é a segunda vogal de um hiato. As palavras heróico e feiura não devem receber acento gráfico, assim como ideia, verdade, se for acordo ortográfico. Tudo está certo aí, tá? Opa! Gente, não tem resposta não? Então eu errei alguma coisa aqui. Gente. As palavras capítulo, lâmpada e Mossoró devem obrigatoriamente receber acento gráfico? Sim. Capítulo tem. Por quê? Porque capítulo, proparoxítona, lâmpada, proparoxítona e Mossoró, oxítona em O. As palavras baú e país são acentuadas pela mesma regra? São. As palavras heróico e feiura não devem ser acentuadas, assim como ideia não devem ser acentuadas. Poxa, tá tudo certo. O que foi que eu botei no gabarito, hein? Questão é essa? Questão 5. Dele dado. Capítulo. Eita caramba. Olha o perigo, gente. Olha o perigo, viu? É sério. Olha o perigo dessa questão. Olha, eu quero ver quem acerta essa questão. Tem uma palavra no primeiro item que pode não ter acento. Quem me diz aí o porquê? Perigosa essa questão. Se tivesse tudo C aí, eu já marcaria. Né? E aí, quem vai me dar a resposta? Quero ver quem acerta essa. Quem acerta é o Dom Brinde. Olha o perigo qual é, ó. Que pegadinha, sacanagem aqui, viu? Capítulo. É o capítulo. Mas eu posso ter, ó, capítulo. Eu vou capitular isso aqui. O verbo capitular. Caramba, nada a ver isso aí. É. E aí, nada a ver isso aí, né? Então aqui fica errado, né? Aí fica a letra D mesmo.
Só casca de banana. Essa aí foi para pegar, viu? Eu caía direitinho. Que é o verbo capitular. Ficou claro, gente? Entenderam aí? Não é nem separada, Paula. Não é separada, não. É a tonicidade da palavra, né? Eu vou capitular esse livro aqui. Pronto. Né? Botar os capítulos. Caramba, essa foi. Né? Vamos lá. Sexta questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão incorretamente acentuadas. Ele quer incorretamente acentuada, né? Então vamos lá. Êxodo, proparoxítona, tá certo. Álbuns, oxítona terminada em NS. Atraí-lo, está certa. Né? É como se separasse esse I. Então tem êxodo correta, né? Redimir, lá, não. Só se fossem duas vogais aqui, como atraí-lo. Esse I aqui não tem acento, não. Atrair não tem. A palavra é rubrica, tá? Não é rúbrica, não. Não tem esse acento, não. É rubrica. E urubu, toda a oxígeno que termina em U não tem acento. Essa está errada. Mausoléu tem acento. Bíceps tem acento. Réptil tem acento. Líquen tem acento porque é uma oxígeno terminada em N. Igual a lumen e tórax para oxígeno terminada em X. A única que está errada é a B na sexta. Em relação à situação gráfica, assinalar a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá? Libido, certo. Árvore, certo. Rubrica, certo. Filântropo, não, filantropo, que vem de filantropia. Tá errado. Tranquilo? Prontinho, gente. Se tiver dúvida, fale agora. Do contrário, nos encontraremos na nossa próxima aula. Tá bom? Essa aula amanhã ficará na plataforma para vocês. Vocês já podem assistir amanhã. Né? Eu já vou colocar à disposição lá. Tranquilo? Aí, por que é que eu peço para que você assista a aula? Para que essa aula seja só de dúvidas e rápida, assim, objetiva, não fica aquela aula cansativa, macetosa, né? Então, aula bem objetiva, produtiva, direta ao ponto. Tá bom? Então, prontinho. Eu vou parar na gravação, certo? Vou parar a gravação aqui.